O podcast da mineração é patrocinado pela Atobin, empresa de engenharia e tecnologia. Oferecem soluções para todas as fases do projeto, desde a coleta de requisitos até a implantação. Consultoria ígnea, geologia e meio ambiente. Empresa especializada em mineração, geologia, pesquisa mineral, planejamento administrativo de processos minerários e consultoria ambiental. Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um podcast da mineração, mais uma entrevista. Hoje eu estou aqui com a honra de ter o Flávio Mota, tá? Que é chefe do Departamento de Indústria de Base e Extrativa do BNDES. Flávio, muito obrigado pela sua participação. Olá, Johnny. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar um pouquinho aqui sobre o que a gente está fazendo dentro do BNDES para o setor mineral. Muito obrigado. Beleza. Pessoal, lembrando que o podcast da mineração é patrocinado pela Atobin Engenharia, que trabalha desde a coleta de pré-requisitos até a fase final do projeto, utilizando tecnologias de ponta, tais como geoscanner, radar, entre outros. O site é atobin.com. E também com a Ígnea Consultoria em Meio Ambiente, onde se trabalham com assessoria de processos minerários, prospecção mineral e muito mais. Já estão mais de 10 anos aí atuando nesse setor. Acesse o site igneabr.com.br e saibam mais, tá? Como eu falei, a gente vai conversar aqui com o Flávio falar um pouco sobre o BNDES, Investmine, os fundos e muito mais, né? Flávio, vamos conversar falando aqui para nossos ouvintes, explicando um pouco sobre esses fundos, né? O Investmine e suas principais frentes de trabalho e como a rede é formada. Ah, maravilha. Bom, vamos lá. Primeiro, eu queria dizer que é muito gratificante falar do Investmine. Eu posso dizer que hoje, após alguns anos de atuação no Investmine, a gente está num momento muito positivo, né? No início, a gente se formou, né? Foi uma ideia, que ideia é essa? Basicamente era juntar todo mundo, né, que tivesse interesse em desenvolver o setor mineral brasileiro num hub, onde a gente pudesse conversar livremente, trocar experiência, propor ideias, né, em diversos setores que são importantes para o nosso setor, para o setor mineral. Ele é formado basicamente por órgãos, entidades setoriais, instituições públicas e privadas, né? O nosso objetivo maior no Investmine é desenvolver, né, propiciar um melhor ambiente de negócio para o setor mineral, né? Então, basicamente, o que visa o Investmine? Ele visa prover condições para melhorar ou propiciar o financiamento do setor mineral. A gente se reúne regularmente, tem um comitê gestor, né? O grupo ele é bastante amplo, são muitas instituições envolvidas, esse é outro motivo de orgulho nosso, sem medo de errar, eu diria que todas as instituições relevantes do setor hoje participam do Investmine, o que torna essa experiência muito rica, e a gente tem, então, um comitê gestor, no qual ele basicamente direciona as atuações do grupo, do comitê, enfim, a gente tem mais recentemente, né, se juntou a nós, né, a B3, né, e a Genial Investimentos, no qual, pois foi muito bacana, e na qual a gente tem direcionado bastante a nossa atuação a fim de desenvolver o mercado de capitais brasileiro para o financiamento do setor mineral. Que bacana, Flávio. Como setor mineral, né? Posso falar que a gente está na área, é muito bacana ver esse tipo de iniciativa focada para o nosso setor, né? E quando a gente fala que é um dos temas que a gente está conversando aqui, né? Tem uma chamada pública para a seleção de fundo de investimento e participação do setor mineral agora em 2024, né? Perfeito. O que é que você pode falar sobre essa seleção e quais as características desse fundo e onde eles são aplicados? Tá ótimo. Então, essa é uma iniciativa que ela foi gerida dentro do Investmine, né? A gente, aqui do BNDES, a gente já tem alguns anos que a gente busca desenvolver uma solução financeira para justamente financiar
projetos de exploração mineral e de desenvolvimento de mina para a pequena e média empresa. Justamente, quando a gente olha hoje para o mercado financeiro brasileiro, a gente não encontra, né, instrumentos financeiros disponíveis para esse tipo, né, para esse perfil de investimento. Então, em geral, essas empresas, como todos aqui, né, conhecem, buscam esses recursos no exterior, basicamente, majoritariamente na Bolsa do Canadá e na Bolsa da Austrália. E o que nós aqui pensamos, né, que a gente tinha que, de alguma forma, o BNDES, a gente tem o privilégio de estar regularmente recebendo propostas de projetos, então acaba que a gente tem um conhecimento, acaba tendo conhecimento de muitos projetos que vêm buscar crédito no BNDES, porém, a estrutura da empresa, ela ainda não tem um porte, não tem um balanço, né, por exemplo, para acomodar um crédito. E aí, a solução, ela passa por justamente você olhar mercado de capitais e passa, de alguma maneira, buscar esse financiamento via abertura de ações em bolsa de valores ou por meio do que a gente está propondo aqui, criação de um fundo de investimento, né, um fundo de investimento setorial. Então, a gente pensou no fundo com essa ideia foi muito discutida dentro do InvestMine, teve a colaboração de todos os colegas que compõem, todas as instituições que compõem o InvestMine e muitas outras instituições nacionais e internacionais do setor mineral brasileiro. Então, esse fundo, ele é voltado para desenvolvimento de minerais que estejam ligados à transição energética, descarbonização e segurança alimentar. Então, é um fundo de minerais estratégico que é composto por os minerais críticos, né, necessários para a transição energética e para a descarbonização, e os minerais, os agrominerais, tão importante para a segurança alimentar e para o setor de fertilizantes brasileiro. Então, tivemos aqui Johnny, eu estou contando essa história aqui agora e tudo parece, né, no final, parece muito simples, né? Mas isso aqui já é o resultado de uma longa história. A gente está há bastante tempo tentando montar esse fundo. Não é uma coisa fácil de ser feita, né? Precisa assim, de bastante envolvimento, precisa... Exato, de colaboração de muitos stakeholders, para que a gente consiga demonstrar que existe uma tese de investimento de geração de valor, né? E falando pelo BNDES, além da geração de valor financeira, tem que ter a geração de valor social, né? O retorno social para a sociedade brasileira. E a gente, enfim, foi desenvolvendo isso. Numa fase mais avançada, quer dizer, não tão avançada, mas no meio desse caminho, a gente também teve a grata satisfação de contar com a parceria da Vale. Então, a gente está lançando esse fundo, né, junto com a Vale. A Vale e o BNDES são os investidores âncoras desse fundo, que, enfim, foi super importante, né, dado a representatividade da Vale para o setor brasileiro, para o setor mineral mundial. Então, ela vem junto conosco. E a gente acredita, o nosso objetivo aqui é levantar R$1 bilhão para investir em projetos de exploração e desenvolvimento de mina no Brasil. Eu acho que de maneira esse é o conceito aqui do fundo, né? Aí, detalhe bem importante, né? O fundo, ele vai mirar projetos que demonstrem alto comprometimento com as práticas ESGs, né? Então, é muito importante, né, que os projetos demonstrem ali o seu compromisso com a sustentabilidade do seu desenvolvimento, né? E também, enfim, da onde... Estou trazendo um pouquinho aqui de qual é a base dessa tese de investimento. São alguns movimentos combinados, né? Eu acho que o principal impulsionador foi o crescimento da demanda por minerais críticos e minerais estratégicos nos últimos anos. Então, a gente vê aí
de amplo conhecimento, né? Tem um crescimento muito grande desses minerais e uma projeção ainda de crescimento de demanda muito alta. Isso é alinhado, né, com o surgimento de bons projetos com potencial alto retorno, né, que a gente acabou, como eu falei, né, a gente acaba conhecendo muitos projetos, então a gente acaba tendo conhecimento disso, e o alto potencial, grande potencial geológico brasileiro ainda a ser explorado. Então, juntou esses 3 principais fatores, aqui, de novo, estou simplificando, a tese tem o edital que foi lançado, né, há 2 semanas atrás, na segunda-feira da semana passada, então ali tem muito mais detalhado, mas a base foi, as principais diretrizes foram essas 3 que eu estou trazendo aqui para compartilhar aqui com todo o seu público. Perfeito, né? Sobre, você falou já um pouco, mas sobre a participação do BNDES-PAR, né? O que você pode trazer e nos explicar? Então, BNDES-PAR, ela tem um longo histórico de atuação em investimentos via fundos, né? A BNDES-PAR, ela é o braço de participação do banco, então pela BNDES-PAR, né? Só para quem não conhece entender melhor. Então, existe o sistema BNDES, né? Então, tem o BNDES, que estrutura as operações de financiamento para as empresas. Tem a Finame, que é o veículo que financia, basicamente, majoritariamente, a aquisição de máquinas e equipamentos e materiais industrializados. E tem a BNDES-PAR, que é o BNDES Participações, que é o veículo que o sistema BNDES se utiliza para fazer participações diretamente nas empresas ou indiretamente, que é via fundos. E falando da BNDES-PAR atuando de maneira indireta via fundos, que justamente é a forma que vamos fazer aqui num fundo de minerais estratégicos, o que eu posso dizer é que a BNDES-PAR ela tem uma atuação já de 25 anos no mercado. Hoje ela tem uma carteira de 15 bilhões de dólares, né, investidos, com cerca de 40 fundos ativos, né? O que ela busca na sua atuação? As suas principais diretrizes são voltadas ao desenvolvimento do empreendedorismo, da inovação nas empresas, né, do fortalecimento da governança das empresas. Ela também tem uma atuação de longo prazo, ou seja, né, ela não é aquele veículo que faz o investimento visando o lucro, determinado lucro, e logo sai. Não é isso, né? O que a gente quer com a nossa atuação é fazer ajudar no crescimento das empresas, né? E também ela atua muito no estímulo do mercado de capitais, e aqui fazendo um papel de atração de investidores. Isso também é um dos objetivos aqui do nosso fundo. Eu acho que, só explicando um pouco melhor da composição desse fundo, para entender um pouco melhor o que eu estou falando da questão da atração do investidor. O termo de mercado que se usa é crowding de investidores, né? Que o BNDES ele participa com, no máximo, 25% do capital do fundo. E o nosso comprometimento é de aportar, no máximo, 250 milhões. Assim como nós, que estamos entrando já, anunciando esse comprometimento de investimento, a Vale está entrando também no fundo nas mesmas condições. Então, BNDES indo até 250 e 25% do capital, Vale outros 250 indo a 25% do capital, fechamos 50% do capital. Então, a gente pretende buscar no mercado outros 500 milhões de reais para compor os 100% de capital. E isso está dentro dessa estratégia de trazer outros investidores. Então, a gente espera que surjam investidores de todas as naturezas. Então, provavelmente devem aparecer investidores tradicionais do setor, que já atuam no Brasil e já atuam no mercado internacional, mas a gente
e se captar todo o fundo com esses agentes, está ótimo, mas a gente vai ficar talvez um pouco mais feliz se a gente conseguir também atrair o investidor que hoje não investe no setor mineral, que hoje tem, né, ou é muito distante né, do olhar do investimento dele, ou de fato tem uma dificuldade de entender a relação risco-retorno que está incorrendo num projeto de mineração, de exploração mineral ou de pesquisa mineral. Então a gente espera também nessa jornada a gente se deparar com muitos investidores que não conhecem, que podem ter interesse. Eu entendo que aqui a agenda da transição energética e a agenda da segurança alimentar, ela ajuda bastante, né, nessa conversa. Hoje todo mundo olha para essas duas agendas, e aí a gente indo a mercado com essa proposta, a gente acredita que a gente vai conseguir pelo menos mobilizar alguma parte, né, desses investidores hoje que atuam no mercado, que não conhecem o setor mineral, não conhecem, talvez não entenda muito bem, né, os riscos associados e talvez não conheça os potenciais de retorno desses investimentos. Então, falei isso tudo para explicar um pouquinho o que é essa estratégia de fomento de mercado de capitais que a BNDESPar faz já há muitos anos, né, tanto via investimento direto como via investimento indireto, que é esse caso aqui do nosso fundo. Legal, não, realmente ficou bastante claro. E pegando um gancho nessa pergunta, eu acho que quem chegou até aqui e está escutando deve estar se perguntando, né? Quais os portes e perfis de empresa que pode participar e se inscrever? Excelente pergunta, Johnny, porque essa eu diria que é a principal pergunta que a gente recebe, tá? E aí eu vou aproveitar essa sua pergunta já para explicar um pouquinho melhor desse processo. Pois não. O que é esse lançamento de edital, essa chamada pública, né? A chamada pública, ela é para selecionar o gestor do fundo. Então, a gente não está no momento ainda de olhar projetos das empresas. Este momento é a seleção do gestor. Ou seja, o BNDES, ele atua como investidor do fundo. Quem vai ter participação nas empresas é o próprio fundo. Então, a gente seleciona um gestor. Então, a chamada, ela está aberta para os gestores de fundos se candidatarem, apresentarem suas propostas para passar num processo competitivo no qual, ao cabo, a gente vai selecionar um, né? Como é que ele vai atuar? O gestor, ele sim vai ter toda a autonomia para selecionar os projetos. Então, não é o BNDES que seleciona, não é a Vale que seleciona, e não vai ser nenhum outro investidor que vai selecionar. Quem seleciona é o gestor. E ele vai selecionar, o que ele tem toda a autonomia, mas ele precisa respeitar algumas coisas. O que ele vai precisar respeitar? A tese de investimento, né? Então, no edital, a gente traz, né, as principais diretrizes da tese de investimento, né? Como o próprio nome já diz, são minerais estratégicos. Temos uma lista lá, são cerca de... Eu vou chutar aqui, mas acho que eu vou acertar. São cerca de uns 20 minerais. Se estiver errando, eu vou estar errando um pouquinho para mais, um pouquinho para menos. Então, assim, um dos critérios muito objetivos são esses. Ele tem que buscar ali aqueles minerais, né? E aí, qual é o outro critério, né? O outro critério, respondendo a tua pergunta, Johnny, esse fundo, ele é voltado para apoiar pequenos e médias empresas. Early stage projects, projetos em fase iniciais, né, empresas ainda não operacionais, ou empresas de médio porte, né, que estão ali desenvolvendo algum corpo mineral, que já tem ali o seu estudo de viabilidade e está buscando recurso para esse desenvolvimento. Então, veja bem, Johnny, o que eu estou querendo falar? Ele é um fundo multi-estágio, né? Então, ele tanto vai atuar num estágio bem inicial, que é voltado para pesquisa e exploração, até a fase de viabilidade técnica,
quanto para desenvolvimento de mina. E aí tem um outro critério também, que é que cerca de 20%, cerca não, pelo menos 20% do recurso total captado no fundo, ele tem que necessariamente ser alocado em projetos de pesquisa e exploração. E por que disso? Né? Justamente por conta, né, o gestor, ele vai buscar bons projetos e ele tem que buscar também a rentabilidade. Então, as rentabilidades são distintas, tanto para a fase de exploração, para a fase de desenvolvimento de mina. Então, a gente bota uma restrição para garantir, né, que tenham recursos direcionados para desenvolvimento, para projetos de exploração. Né? Por quê? Né? O que essa tese de investimento ela também busca? Né? Ela busca, além de fomentar o aumento da produção mineral, a gente também quer apoiar a diversificação da produção mineral brasileira. Então, para a gente diversificar, a gente precisa conhecer melhor o nosso subsolo, então a gente precisa ter mais investimentos em exploração no Brasil. Nossa, falou muito bem aqui, tenho certeza que ficou claro para quem assistiu. Vou até fazer um corte dessa parte aqui e sair divulgando, que é para dizer quem pode se inscrever, porque ficou bastante claro mesmo, Flávio. Que bom, que bom. E você já falou um pouco, né? Mas sobre as inscrições das empresas, né? O que é que você pode orientar um pouco mais a quem estiver assistindo? Eu vou responder de duas formas. Pois não. Vou falar da inscrição para o gestor e vou falar para as empresas também. Vou começar falando das empresas, né? O que a gente vai olhar, né? O que a gente vai olhar, não. O que o gestor vai olhar, porque é o gestor que vai selecionar. Eu acho assim, o que a empresa... Qual é a melhor estratégia? Eu diria que é a transparência. É trazer o máximo de informação possível, tá? Para o gestor, né? Esse gestor, um dos critérios que a gente busca é que o gestor demonstre ter equipes capacitadas a entender projetos de mineração. Isso é um critério bem importante, né? Ou seja, a gente não está buscando um gestor meramente financeiro. A gente precisa, né, dado a característica do setor, que o gestor ele possua no seu corpo funcional equipes que entendam de projetos de exploração, equipes que entendam de projetos de desenvolvimento de minas. Então, o máximo, né, de informação possível a compartilhar, eu acho que é a principal dica que eu posso dar. O que eu acho que também pode ajudar a empresa conseguir demonstrar o seu comprometimento com as práticas socioambientais. Isso vai ser bastante observado, né? Eu acho que esse é um ponto indiscutivelmente muito importante para o setor. E o né, dando alguns exemplos sobre o que eu estou falando aqui, né? Eu acho que se a empresa apresentar um plano de comunicação com a sociedade local, né, um plano de transparência, de atuação junto à comunidade, se ela tiver um plano, né, de contratação local e de treinamento de mão de obra local, é muito importante, né? O compromisso com a regularização fundiária da sua área, seja de exploração, seja de desenvolvimento de mina, né? Porque, assim, o que eu vou falar aqui é muito diferente para cada uma dessas etapas, mas eu estou falando de maneira genérica, né? Um compromisso com esforços de reflorestamento, demonstrar que tem projetos, que tem interesse, ou enfim, ou que já apoia projetos de desenvolvimento local alinhados com os planos de desenvolvimento de longo prazo da região. Isso é muito importante, porque às vezes a empresa faz algo achando que está endereçando um problema e, na realidade, o problema é outro, né, mais importante. Apoiar suporte de infraestrutura local, serviços de saúde, educação, demonstrar, né, um adequado gerenciamento de águas e resíduos, uso de energia renovável,
um compromisso com baixas emissões de gases de efeito estufa na sua produção. Enfim, são coisas, são diretrizes, né, ESGs ou ASG, em inglês ou em português, que vão ser observadas, né? Não são critérios aqui, eu diria, de vai ou não vai investir, mas eu diria que são critérios importantes para o setor, né? Então, Johnny, para as empresas, eu acho que é isso, né? Agora, para os gestores que estejam interessados enfim, a participar desse processo competitivo, se eu tivesse que passar uma mensagem, eu diria que é justamente demonstrar ou um track record, né, no setor, de atuação no setor, ou demonstrar a capacidade de analisar projetos de mineração. A gente imagina que esse seja um dos principais desafios ali para os gestores apresentarem suas propostas, né? Então, enfim, eu falei muito para as empresas, para o gestor, eu vou me permitir resumir nisso daqui, porque eu diria que esse, sem dúvida, tem vários outros critérios estão no edital, também se tiver alguma dúvida pode nos perguntar, a gente tenta esclarecer, mas eu diria que o principal é esse, né? Aqui a gente está falando de um fundo único, multistágio, o que traz, né, simplifica por ser um fundo só, mas aumenta uma complexidade no sentido que a gente espera que o gestor, o proponente, demonstre capacidade para analisar tanto os projetos de pesquisa e exploração e entender como que aquilo ali funciona e como que aquele projeto gera valor e pode dar rentabilidade para o investidor, assim como né, e isso estou falando de projeto que ainda não tem receita, né? O máximo de valorização que a gente imagina que vai ocorrer vai ser quando tiver a validação do seu estudo de viabilidade, né? E também para os projetos de desenvolvimento de mina, esse sim a gente espera que ele tenha retorno e receita já mais à frente. São projetos de características de estágios completamente diferentes, características completamente diferentes e de necessidade de valor completamente diferente. Eu não falei no início, mas aproveitando aqui essa fala, a gente espera que com esse fundo ele consiga apoiar cerca de 15 a 20 projetos. E como que R$1 bilhão vai para 15 e 20 projetos? Majoritariamente desse número, a gente entenda que seja projeto de pesquisa e exploração, que o valor médio do investimento é muito menor do que o valor médio do investimento do desenvolvimento de mina. Então, a gente teve umas métricas, pegamos vários cases de mercado, também pegamos a opinião de muita gente que está no setor há muitos anos, e a gente fez uma média, então o target, né, é mais ou menos esse. Bacana, realmente ficou bem claro. Deixa eu mostrar aqui, então, para os nossos ouvintes, a tabela do cronograma, né, que está presente lá no edital, do site do fundo, tá? Que as próximas etapas aqui, né, tá bem claro que as próximas etapas de recebimento de propostas, divulgação, prestação presencial das propostas e divulgação final dos resultados, né? De acordo com esse cronograma, o que é que você orienta ainda mais, Flávio? Olha, vamos lá, tem coisas, eu acho que muito importantes de destacar aqui nesse cronograma. A primeira parece óbvia, né? Mas eu vou reforçar. O prazo, o término, é 18 horas do dia 23/7. E, pessoal, esse prazo ele é improrrogável. Por que é improrrogável? Porque é um processo competitivo. Então, ninguém pode ter nenhum tipo de condição melhor do que o outro. Todos vão ter exatamente o mesmo período. Então, imagine que quem conseguiu cumprir esse prazo e alguém que ficou ali faltando um pouquinho, não conseguir
não é considerado igualdade de condições se a gente estender um prazo justamente para acomodar quem faltou no final. Então, isso é o primeiro ponto, Johnny. E um segundo ponto, que eu acho que ajuda nessa questão do prazo, é atentar e destacar uma coisa. Para os gestores apresentarem propostas, eles precisam se cadastrar no BNDES. Eles se cadastram pelo portal do cliente do BNDES. Então, muitas vezes, historicamente, o que a gente já viu acontecer? Né? Que o proponente ele aguarda preencher toda a proposta, para enviar a proposta. E pós-envio, ele vai se cadastrar. Então, acho que uma dica boa é falar, não precisa aguardar. Por favor, não aguardem em enviar. Preencham, se cadastrem no portal do cliente antes do envio. Para não acontecer de, eventualmente, ficar ali no último minuto, envia a proposta, só que não é aceita porque não está cadastrado no portal do cliente. Então, isso é bastante importante, se atentar que é preciso se cadastrar no portal do cliente do BNDES. Acho que eu já falei portal do cliente BNDES agora pela quinta vez, esse é para realmente deixar na mente, né? Fixar na mente, né? E terceiro ponto aqui que eu queria destacar é que nesse site aqui que o Johnny está compartilhando conosco, se eu não me engano, não, aqui é o edital, né? Mas, enfim, lá no site da chamada pública, no finalzinho lá, você vai ver que tem um campo que está escrito assim, roteiro. E é um documento em Word. Justamente ele é em Word para que se utilize desse documento ali mesmo, ali, ó, Johnny, esse último aí, tá vendo? Ele é um documento Word, que é para você usar esse documento para fazer a sua proposta. Isso vai te ajudar bastante, porque esse documento ele orienta exatamente o que vai ser analisado no processo de seleção e de maneira padronizada. Então, no momento que você escolhe fazer um outro formato, eu diria que acaba tendo uma dificuldade maior no seu próprio processo. Então, por favor, usem o roteiro, né, indicado aqui no processo do banco, né? E só para fechar ali a questão do cronograma que o Johnny estava mostrando, agora ficou melhor de ver, Johnny. Eu mesmo não estava enxergando. Eu só sabia que era ali que eu já tinha ido, mas eu não conseguia ler. Mas a gente espera, né? O cronograma hoje, né? Ele indica a divulgação, né, do cliente final ali, do selecionado em outubro, né? Após essa divulgação, corre-se um processo do diligence do selecionado, né, do primeiro selecionado, que dura cerca de um mês e pouquinho, e estando tudo certo, é feita a contratação, e estando tudo certo, esse período todo, e principalmente pós-divulgação do gestor, a gente já espera iniciar, né, o processo de captação dos outros 500 milhões e também iniciar o processo de análise, sim, dos projetos. Então, esse momento, ele é bastante importante, porque o mercado já fica ciente quem vai ser o gestor. Então, as empresas, elas vão ter conhecimento de quem que ela deve apresentar seus projetos. Outra coisa que também é muito importante, muito investidor que está olhando e está interessado, ele aguarda a seleção do gestor, na verdade, eu diria muito, se não todos, vai aguardar para entender quem é, entender o que ele trouxe de proposta, para aí sim decidir se vai ou não vai investir, né? Geralmente, quem entra antes são os investidores âncoras, né, que suportam a ideia, no caso aqui nós e a Vale. Se tiverem outros nesse processo, vão ser muito bem-vindos. Eu acho que quanto mais, melhor, gente. E outra coisa, a gente está falando de R$1 bilhão, mas o fundo ele não tem uma restrição de valor. Esse valor pode ultrapassar e muito, a depender do interesse de quem quiser participar. O BNDES, ele está, né, limitado a 250, mas se tiver outros, um volume maior de interessados em investir no fundo, vão ser muito bem-vindos. O BNDES só vai diminuir sua participação, o que só demonstra o sucesso na nossa iniciativa, né, se acontecer.
Perfeito. Flávio, estamos chegando aqui ao final, né? Que mensagem você queria deixar do InvestMine, do fundo, do BNDES para nossos ouvintes? Johnny, primeiro, assim, aproveito esse momento mais uma vez para agradecer a oportunidade que você está nos permitindo aqui de divulgar e de explicar um pouco melhor todo esse processo e essa iniciativa do fundo. Uma mensagem que eu queria compartilhar, nem deixar, compartilhar, é que a gente está muito, acho que a melhor palavra é orgulhosos dessa iniciativa, porque a gente sabe, né, que essa é uma carência para o setor mineral brasileiro. A gente sabe da dificuldade do empreendedor que ele busca, né, que ele tem que enfrentar para buscar funding para desenvolver os seus projetos. Aqui é resultado de uma ideia que teve a ajuda de múltiplos parceiros. Então, eu destaco novamente aqui a participação de todos os agentes do InvestMine, assim como os parceiros do BNDES de mercado, que ajudaram com essa construção. O nosso objetivo, sem dúvida alguma, é desenvolver um ambiente de negócio favorável para a mineração no Brasil. O Brasil, ele é um país continental, que tem uma demanda, né, interna já muito grande, mas pode contribuir bastante para toda a agenda de enfrentamento às mudanças climáticas, à transição energética, à descarbonização e à segurança alimentar. Então, a gente acredita muito nisso, a gente acredita muito na competência, né, da força de trabalho que existe no Brasil já desenvolvida. A gente acredita bastante, né, que o setor que já enfrentou, né, todos nós sabemos, e não devemos nos esquecer dos grandes problemas enfrentados, 2 grandes acidentes enfrentados pelo setor, mas eles vieram, uma pena ter acontecido, mas pelo menos tem um lado que nos ajudou a aumentar e muito o nosso compromisso com práticas de sustentabilidade. Então, pois é. E temos aqui fornecedores, a gente tem um reconhecimento mundial do nosso potencial geológico. Então, a gente tem muito a explorar e muito a contribuir para as agendas globais e para as agendas e para a economia brasileira, para a indústria brasileira. Então, minha mensagem final contem, né, tem muita gente no setor muito interessada em desenvolver isso, que trabalha arduamente, que provavelmente muitos não sabem, não conhecem. Então, eu deixo aqui um grande abraço e um obrigado a todo mundo que contribui para essa agenda. Contem com o InvestMine, contem com o BNDES. Muito obrigado, Johnny. Eu que agradeço estar com a presença de você aqui do BNDES, né, falando sobre esse fundo. Obrigado também por confiar no podcast da mineração para ser um agente divulgador, né, que estamos aqui para realmente trazer essas informações para o setor mineral e facilitar também para a sociedade, para que eles vejam como com possibilidade e oportunidade tem nesse nosso setor, né, que precisa realmente de mais divulgação, e estamos aqui para isso. Então, muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, Johnny. Muito obrigado. Pessoal, lembrando que o podcast da mineração é patrocinado pela Atobin, acesse o site atobin.com, tá certo? E para Ignia Geologia e Meio Ambiente, acesse o site igniabr.com.br. Lembrem-se, mineração pode não ser o futuro, mas não existe futuro sem mineração. E até a próxima, Flávio. Até a próxima. Um abraço a todos. O podcast da mineração é patrocinado pela Atobin, empresa de engenharia e tecnologia. Oferecem soluções para todas as fases do projeto, desde a coleta de requisitos até a implantação. Consultoria Ignia Geologia e Meio Ambiente. Empresa especializada em mineração, geologia, pesquisa mineral, planejamento administrativo de processos minerários e consultoria ambiental.